Neymar. Esse é o nome de um dos maiores jogadores de todos os tempos. E você gostando ou não do Neymar, você tem que admitir que o cara joga muita bola. E hoje aqui na Manual do Esporte você vai conhecer a história dele. E lógico que aqui na Manual do Esporte a gente sempre conta as histórias de forma que você se entretenha mais e que você conheça mais o jogador, beleza? Então se prepare, porque esse conteúdo ele foi preparado com muito carinho para você que está inscrito aqui no canal, ou para você que vai se inscrever agora no nosso canal e também vai deixar o seu gostei para dar aquele apoio aqui na Manual do Esporte. Isso dá um baita incentivo para o nosso canal e motiva a gente a continuar fazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Neymar Júnior, ele nasceu em 1992 e para você ter uma dimensão, 2 anos depois, o Brasil ele estava ganhando aquela Copa do Mundo lá de 94. Ou seja, o Neymar ele tinha 2 anos de idade, mal saiu do útero da mãe e já conseguiu ver o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Lógico que ele não tinha consciência para entender essas coisas, mas ele já estava em terra quando o Brasil foi tetracampeão da Copa do Mundo. O pai do Neymar também se chama Neymar e também jogou futebol, e aqui entra uma parte que é um pouco obscura do esporte e que poucas pessoas acabam sabendo. E essa parte é onde pessoas, atletas, que em sua maioria não conseguem viver do esporte, e esse foi o caso também do pai do Neymar. Vários atletas de várias modalidades, a maioria não conseguem ganhar nem um tostão com o esporte. Muitas das vezes o atleta ele não tem dinheiro para fazer sequer uma dieta decente para melhorar o seu desempenho. E esse foi o caso do pai do Neymar, que nunca ganhou nada com futebol, porém ele foi essencial para o Neymar ele ser quem ele é hoje, com a sua experiência dentro de campo. Mas antes do pai do Neymar, teve uma pessoa que também foi essencial para descobrir o talento do craque. E aqui vai mais uma curiosidade esportiva para você. E é muito interessante a gente saber disso. Existem profissionais, e eu estou me referindo a realmente profissionais, pessoas que estudou e realmente conhecem sobre esporte. Eu não estou falando de faculdade ou coisa do tipo, eu só estou falando que não é aquelas pessoas de boteco que fica dando pitaco sobre futebol, e sim pessoas que realmente estudou o esporte e conhece, ok? Enfim, esses profissionais eles têm a capacidade de identificar um talento esportivo em alguém, seja em qualquer modalidade. Dependendo do porte físico da criança ou do adolescente, da maneira como ele se comporta ou até mesmo do jeito que ele corre, como foi o caso do Neymar. Esse cara, ele conseguiu ver a maneira como o Neymar corria e a partir dali ele colocou que o Neymar ele tinha sim um talento a desenvolver dentro do futebol. Muitas pessoas costumam chamar esses profissionais de olheiro, no caso do futebol, né? Enquanto o Neymar corria na arquibancada, esse olheiro, ele viu um possível talento no Neymar por conta da sua coordenação com as suas pernas. Depois disso, o Neymar ele começou a fazer sucesso, porque na onde o menino ia, ele se destacava. Ele era muito diferenciado e com 12 anos ele já estava jogando no Santos e com 13 anos já tinha time europeu interessado no Neymar. Não sei se você sabia disso, mas o Real Madrid chamou o Neymar e o pai do Neymar para ir conhecer todo o CT do Real Madrid e assistir a um jogo. Claro que a intenção do Real Madrid naquela época já era contratar o menino, só que essa contratação não deu muito certo e eles voltaram para cá pro Brasil. E cara, lembrando que a gente aqui tá falando de uma criança de 13 anos de idade. Talvez você com 13 anos de idade tava batendo cards no intervalo da sua escola. E aqui é um outro ponto que ele é obscuro do esporte que pouca gente fala. Repara que a gente tá falando aqui que o Neymar ele iniciou no esporte federado com 12 anos, na verdade com menos de 12 anos. Ou seja, ele já estava em um grande time e saiba que isso implica muito na vida do jovem ou da criança, porque ele tem que abrir mão de várias coisas que uma criança ela vive normalmente para competir, abrir mão de brincadeiras, abrir mão em si da sua infância para poder competir. Não só no caso do Neymar, mas como é no caso de vários outros atletas de várias outras modalidades também.
E pulando um pouco esse filme, a gente chega em 2009, quando o Neymar ele foi pro time principal do Santos com 17 anos e começou a ganhar 80 mil reais por mês. E o cara já chegou brilhando, ganhando Copa do Brasil lá junto com Paulo Henrique Ganso. E provavelmente, se você não é santista, o seu time ele provavelmente já tomou gol para essa turminha do Neymar e do Paulo Henrique Ganso. Em 2010, com 18 anos, ele ganhou como jogador com mais gols aqui dentro do Brasil, deixando uma grande rapaziada experiente aí para trás, hein? E nesse momento, a sua marca registrada, assim como o Ronaldo lá no ano de 2002 com seu tupetinho, o Neymar ele também deixou a sua marca registrada com seu moicano. Toda a juventude queria ter o moicano descolado do Neymar. E além disso, até hoje, muitas pessoas ainda acham extremamente charmoso o corte de cabelo que o Neymar usa, não é mesmo? Enfim, agora avançando um pouquinho mais, lá no ano de 2011, o Santos ele vence a Libertadores e tendo o Neymar como destaque. Vale a pena lembrar que a última Libertadores do Santos antes dessa foi lá em 63, quando o Pelé ainda estava jogando. E em 2013, o Neymar ele se despediu do Santos e embarcou para Barcelona. Por 57 milhões de euros, o seu primeiro ano lá no Barcelona ele não foi muito bom, mas depois o Neymar ele deslanchou com aquele trio MSN, né? Neymar, Suárez e Messi. E cara, o Barcelona ele ganhou praticamente tudo, teve muitos anos de glória com esse trio aí. E em 2015 ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. E aqui entra um outro ponto interessante que muita gente vai falar, né? Ah, mas o Neymar nunca ganhou nenhuma bola de ouro. Ele nem é tudo isso porque ele não ganhou nenhuma bola de ouro. E aqui vai uma coisa que as pessoas elas têm que começar a parar para pensar. Os concorrentes do Neymar nessa época era Messi e Cristiano Ronaldo, que praticamente dominou a década. Ou seja, o Neymar ele estava voando nessa época e mesmo assim não conseguiu ficar em primeiro lugar. E isso não tira o mérito do jogador de jeito nenhum. Em 2014 a Copa ela foi muito triste pro Neymar porque ele sofreu aquela agressão no jogo contra a Colômbia. E eu costumo chamar isso de agressão justamente porque o jogador ele provavelmente fez aquilo de propósito com o Neymar. E o Neymar ele quase ficou paraplégico. Muita gente fala que isso é um exagero, mas não é. O Neymar ele poderia sim ficar paraplégico naquele golpe que ele recebeu na coluna. Muita gente falou que essa lesão do Neymar era encenação e era mentira, e posteriormente foi comprovado que realmente aconteceu. E sim, realmente o Neymar ele poderia ter tido complicações graves caso isso tivesse avançado. Logo depois o Neymar teve que assistir o Brasil sendo amassado pela Alemanha lá dentro do Mineirão. E alguns anos depois o Neymar ele fez história ganhando a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil. O Neymar ele recebeu muitas críticas, não só o Neymar, mas a seleção brasileira no geral recebeu muitas críticas lá no Rio 2016 pelo seu baixo desempenho na fase de grupo. Mas depois a seleção brasileira e principalmente Neymar calou a boca de todo mundo, velho, ganhando a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro. E assim como todo bom famoso, o Neymar ele também tem as suas polêmicas. Assim como teve alguns anos atrás uma polêmica do Felipe Neto cobrando um posicionamento sobre assuntos raciais no Twitter, não é mesmo? Assim como também teve o caso da Nájila, que basicamente acusou o Neymar daquela palavrinha que a gente não pode falar aqui no YouTube. E cara, esse caso da Nájila, ele no final, o Neymar ele saiu inocente. É lógico que a gente não coloca a mão no fogo por ninguém e eu não recomendo. Mas a Nájila ela não tinha provas contra o Neymar, ela só tinha provas contra ela mesma. Você falou isso de forma clara? Falei, para, está doendo. E ele falou, você vai sentar na cabeça. ok. E a gente sabe que esse tipo de acusação ele é bem comum com atletas que têm bastante visibilidade. Já aconteceu com Kobe Bryant, já aconteceu com Cristiano Ronaldo e já aconteceu com vários outros atletas esse tipo de acusação. Eu não tô entrando em contexto se isso é verdade ou não, beleza?
E você provavelmente se pergunta também o porquê que tantas pessoas odeiam o Neymar. E aqui vem uma resposta que talvez faça você começar a entender isso. Existe uma diferença entre talento e dedicação. E óbvio que no esporte profissional todo mundo tem que se dedicar porque lá é o esporte profissional, não é mesmo? Mas tem sempre aquele cara que ele tem que se dedicar um pouco mais, ou ele se dedica um pouco mais, ele se cobra um pouco mais. Esse cara, ele é o famoso cara dedicado. E o caso do Neymar é o contrário, o Neymar, ele é talentoso. E o talento é a facilidade da execução com o menor período de tempo praticado. Ou seja, o cara talentoso, ele pode treinar menos e ter bons resultados. Diferente do cara que não nasce com o dom daquela atividade. Ele terá que praticar muito mais para chegar no nível do cara que tem o talento. O caso do Neymar, como eu acabei de falar, ele é talentoso. E eu não tô falando que o Neymar ele não se dedica, mas não dá pra falar que o Neymar ele se dedica igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou até mesmo passando de uma outra modalidade, falar até mesmo do LeBron James ou outros atletas aqui. Mas o ódio do Neymar, ele é algo inexplicável. É claro que a mídia, ela também coloca isso muito na cabeça das pessoas. E as pessoas muitas das vezes começam a odiar o Neymar sem ter muito motivo. Mas eu falo isso daqui em todo vídeo. A gente aqui na Manual do Esporte, a gente procura se ater a fatos e a gente sempre tenta colocar aqui como atleta. Até porque o nosso canal ele fala sobre esporte. Claro que a gente fala sobre esporte mais um pouco, só que também a gente tem que separar o atleta da vida pessoal, que a gente vai acabar não sabendo tudo da vida pessoal do atleta, não é mesmo? E bom, hoje o Neymar tá lá no PSG se preparando aí para mais uma Copa do Mundo e o cara tá bem, eu acho que é o momento dele, é apenas a minha opinião e eu quero ouvir a sua aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, eu espero que você tenha conhecido o Neymar de uma forma que você nunca tenha visto antes. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.